Por E inúmeros se motivos. incomoda o flamenguista desse negócio de jogar na cara que ele não tem estádio? Ah, talvez. Aí eu não sou Não, flamenguista. é Eu não discussão ligo de pra lá. isso. Eu não, tipo assim, eu não ligo. Ah, pegando carona aqui na zoação. Ah, tu é tricolor, Virgem das Américas. Eu falo, pô, meu irmão, tu bota aqui na minha cara agora. Sul-Americana ou Copa do Brasil? O que tu prefere ganhar? Copa do Brasil. Mas dá pra ter os dois, né? Não, tudo bem, mas pode me chamar de... Se eu ganhar a Copa do Brasil todo ano, ou brasileiro, pode me chamar de Virgem das Américas à vontade, irmão. Não tô nem aí, Mas o cara. problema é que só ganhou uma também, a Sul-Americana não veio. Não, sim. Mas é isso, é uma suposição que assim, eu não... Brincadeira de eu torcida, não, né? brincadeira. É que tem De gente que torcida. pega A, aí fica... Não tem jeito, é igual o corintiano, até ganhar Libertadores, não tem Libertadores, foi. não tem. É normal. Cara, vamos lá, qual é a tua visão sobre SAF? Tu acha que o Fluminense tem que fazer a dele? Não é céu para todo mundo, até porque SAF existe no mundo inteiro, né? Se 20 clubes brasileiros da Série A fizerem SAF, 4 vão continuar caindo. Então, SAF não é solução, mas ela é hoje um colete salva-vidas, principalmente para clubes já afogados. Então, só com o dedinho ali fora. Então, talvez para esses clubes ela seja a solução. Ela não é a solução para todo mundo. O maior clube mais vencedor do mundo é associativo, Real Madrid. Barcelona, Bayern de Munique, que não pode ter um dono com mais de 50% das ações dele. Então, não existe uma regra, né? Não é porque a SAF... Até porque a gente ainda vai ver esses movimentos de SAF entrando agora. Por enquanto é tudo maravilhoso, porque tá dando dinheiro, você vai estar contratando, tá pagando dívida de curto prazo, tá tudo maravilhoso. Daqui a 10 anos o cenário é bem diferente. Vai ter um monte de dono aí que vai ter feito um monte de cagada no meio do caminho e vai estar desesperado para vender o clube por menos do que ele comprou e etc. E assim, é assim que a roda gira no mundo. Recomendo muito pra galera ver o documentário do Sunderland na Netflix, rival do Newcastle, um clube lá da Inglaterra. É maneiraço, porque o Sunderland cai para a segunda divisão, um time super tradicional, não é mega vencedor, mas aí a Netflix vai fazer o documentário do acesso, né? Só que o clube tem dono, e o dono cagava e andava. É um dono americano que nem pisava lá na cidade. Começa a dar tudo errado, era para ser o do acesso, eles caem para a terceirona. Aí tem a segunda temporada que eles tentando subir da terceira para a segunda. Não conseguem subir. Dá tudo errado. E você começa a perceber como é o dia a dia de um clube com proprietário, que às vezes pode não ser nada maravilhoso. Então, assim, eu acho a SAF interessante, acho que para o Botafogo vem no momento, né, necessário, para o Vasco, mas não vai dar certo com todo mundo, irmão. Inclusive pode dar errado com os dois ainda. Sim. Então, é só para o torcedor não achar que pintou a grande salvação de futebol do mundo inteiro. Por que não pensaram nisso antes? Não, às vezes não, né? Não tem uma regra. Não é um preto no branco nesse caso aí, não. Então eu tenho as minhas restrições, mas sei que para hoje, né, Botafogo e Vasco conseguirem competir, terem ambições, tinham que dar esse começo aí, esse pezinho aí. O próprio caso do Fluminense não é enxugar gelo também? Não, o Fluminense está enxugando gelo, tá sim. O Fluminense está até aberto a fazer estudos sobre isso e etc. Mas também precisa de comprador. Quem é esse comprador? Cara, há N questões aí. Então, eu não sou contrário, mas eu também não vou abrir o meu abraço aqui sem ver o cara. Né? Sem saber em que condições isso aconteceria. Então, só porque... para a torcida ficar bem atenta e não cair em lorota. É muito fácil plantar... o Botafogo tá contra... Imagina, o Botafogo contrata o Rames Rodrigues. Caralho, que sonho, é foda e tal. Irmão, daqui a 5 anos o Botafogo pode estar quebrado tendo que vender esses caras todos. Porque o dono tomou decisões erradas. Só tem um detalhe dessa história aí que é a seguinte, vamos lá. Concordo em tudo que você falou, tudo. Sem botar nem tirar. Só vou fazer algumas considerações. Primeiro, os nossos clubes já estão quebrados. A maioria. Na verdade, Flamengo é uma exceção. Palmeiras. O Palmeiras é uma exceção. Sim. E o Atlético Mineiro O Atlético só não tá porque... O Atlético... mecenato. O Atlético tem um mecenato que o Vasco já teve do Nations Bank, que o Fluminense teve da Unimed, sim. que o... Só que esse é um mecenato acelerado e mais profissional, talvez. Na minha opinião, até já com segundas intenções. Te explico por quê. O Atlético já está anunciando que vai criar a SAF dele no final do ano.
Inclusive, os menin estão interessados em adquirir a SAF. Então, não dá para comparar o que está acontecendo Mas no é a Atlético Leila Mineiro. presidente do Palmeiras. A diferença é que lá ela não é dona do clube. Sim, mas usa o poder... Tá, mas os caras estão com a ideia de comprar o clube. Sim. Esse é o ponto. E o próprio Atlético hoje tem a segunda maior dívida do Brasil. Então, assim, é zero parâmetro. É um período que tem empresários socando dinheiro lá, claro. que se amanhã os caras falar, acabou, o clube entra no... Só que eles não vão acabar porque todos os movimentos deles são de longo prazo. Pra até adquirirem o clube. E o estádio, com name rights e tudo mais. Então, assim, também não é parâmetro. E também dizer que tá bem, não. Eles estão com a injeção de capital de fora. Sim. O clube Atlético Mineiro não caminha com as suas pernas. Então, ponto. Então, em linhas gerais, o futebol brasileiro tá quebrado. Tá quebrado. O próprio Palmeiras, ele já é administrado como empresa, e o processo que o Palmeiras fez para chegar onde está hoje foi grana do Paulo Nobre, injeção de grana da Crefisa da Leila, também não foi um caminho... Isso precisou acontecer. Não foi um caminho natural. Empréstimos sem juros. Não foi um caminho natural. Sem data para pagar. Então, assim, vamos lá. Então, essa discussão de, o cara pode chegar agora, no primeiro momento ajudar e daqui a pouco fazer umas cagadas, os clubes hoje já estão cagados. Segundo ponto que eu coloco aqui, a galera esquece que quando você é dono de um negócio, e isso que é o legal que eu acho que as pessoas não param para discutir, é o seguinte, você tem a possibilidade de venda também. Por exemplo, o cara comprou o clube e está fazendo uma má gestão. Todos que compram não vão querer ficar a vida inteira. Eles vão querer vender por mais em algum momento. Ou tá administrando mal, tá tomando ferro, vende para o outro. Rápido, é isso. As marcas continuam sendo imensas e sempre vão ter interessados em comprar. E no nosso caso aqui, a conta que a galera não para fazer, do cara que é contra o movimento SAF, é o seguinte. A gente vamos falar da gente aqui que tá quantos anos? 34. 34, com 29 eu vou fazer em agosto. Então a gente tem mais ou menos a mesma idade. Desde que a gente se entende por gente, você vê o balanço do clube, entra ano e sai ano, a dívida só aumenta. Só tá aumentando ao ponto de, por agora, a gente começar a ver clubes chegar no nível assim de, cara, vai dar merda de eu ter que fechar a porta. O Botafogo isso quase aconteceu com o Botafogo. Então a gente tá vendo clubes imensos que esse negócio de torcedor, quer saber de dívida, fulano tem dívida e tá ganhando título. Isso vai até página 2. A gente tá vendo clubes menores, Fortaleza, Ceará, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, comprando jogador aí agora de clube grande, tirando... Sim, Ceará e Fortaleza principalmente. Então você tá vendo esses clubes se organizando, o Bragantino que tem um dono agora, meteu uma grana lá, e o gigante... fundando a Cruzeiro 3 anos na Série B, Vasco 2 anos na Série B, o Vasco virou um clube ioiô. A gente fala o Fortaleza, o Ceará, os times que subiam e caíam. O Vasco virou isso. O Vasco 13, 14, 15, 16 e depois... O Vasco virou isso. E chegou a pachorra de cair e não subir. Então, assim, cara, você não tá enxergando o que tá acontecendo contigo aqui? É porque às vezes a gente faz uma romantização de, não pode ter dono. Então, qual é a questão? Acho que o futebol brasileiro já está quebrado. E a gente só vê a dívida aumentando. O próprio Fluminense que você falou aí... o Fluminense está mantendo a dívida estável, mas... Estável até que ponto? Estável em 700 milhões. Vou te dar um exemplo. Montou um elenco caríssimo esse ano para jogar Libertadores, caiu rápido. Sim. E aí qual é a conta? Muito dirigente faz a conta assim, cara, eu vou montar um time forte... Porque com esse time forte, mesmo todo encarando cara de dívida. É que o Fluminense ainda tem a premissa de vender atleta, né? Pra fechar as contas. Mas o problema é que isso 2 mais 2 não é 4. Você tá contando com o jogador que vai vender. Muito clube faz isso. Entendeu? E qual é a grande merda de quando você faz isso? Você já tá com por aqui no pescoço, e aí você fala assim, cara, eu vou fazer uma doideira aqui de montar um time forte, contando que com esse time forte eu vou ir pra Libertadores, vou avançando. Isso nos anos 90 acontecia e... Às vezes era o último ano da gestão, então eu vou montar um elenco absurdo. Pra me reeleger. E se foda o próximo mas é assim, mas no Brasil é assim. Então qual é o bizu disso aí, ô Canedo? E aí, cara, é futebol, irmão. Tu cai numa terceira fase de Copa do Brasil, é eliminado da fase de grupo, seu clube fica em 10º lugar. O orçamento já tá comprometido. E aí, meu irmão, tu montou um orçamento ali pra manter aquele time que tu não tem como, é a dívida naquele ano que tu montou o time ali. Isso aconteceu com o Corinthians, com o Galo, Cruzeiro, né? O Galo ali naquela época que tinha Fred, Robinho, Lucas Prato,
o Cruzeiro, que ganhou 2 campeonatos de Copa do Brasil e Brasileiro 13 e 14, e o Corinthians praticamente a vida inteira. Pode reparar no Brasil, todo clube que ganha muito depois entra num limbo desgraçado.